Sobre a lei da atração, que ela não é mental, né? Ela é emocional, né? A gente tem que mudar algumas crenças para poder alinhar o que a gente quer com o nosso sentimento, ok? Exato, a base da lei da atração, para quem quer o domínio sobre a lei da atração, porque o que as pessoas precisam entender, Alexandre, é que ela acontece 24 horas por dia. Não existe essa de como que eu uso a lei da atração. Não, você já está usando, é natural. Sim. As pessoas estão atraindo contextos, consequências, só que a maioria das pessoas é inconsciente das consequências que geram. Então a lei da atração, ela também traz autorresponsabilidade. Certo. O que eu vibro, o que eu produzo, gera uma consequência. É poder. Só que a pessoa tem que saber usar esse poder. Sim. Como a maioria das pessoas tem um olhar vitimista diante do mundo, né? Tem uma coisa muito interessante, se me permite só acrescentar. Claro. Eu sempre falo, olha, quando você não quer continuar vivendo uma vida difícil em algum nível, alguma coisa que não está legal, você precisa desacreditar dessa realidade, porque ela é uma que está sendo vivida, mas você tem outras linhas que eu estava te explicando. Sim. Você tem outras camadas, linhas okármicas e ligadas à lei da atração potenciais. Certo. Então eu preciso me desapegar dessa crença para conseguir fazer o salto quântico. E realmente a pessoa precisa desacreditar em que sentido? Não ser reativo. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade e eu fico mal com isso, eu estou me sentindo vítima da realidade. Então eu entro num círculo vicioso. Entendi. Eu criei a realidade e me sinto vítima dela. Entendeu? Mas é muito comum isso. É o mais comum. Você falou isso, eu já me vi em 3 situações fazendo isso ontem. Exato. É o mais comum. Exige de você uma mudança de paradigmas pessoais. É entender que você é protagonista da tua vida o tempo todo, você que escreve o roteiro, e saber só justamente estudar a metafísica da vida para saber como mudar a realidade. Então, por isso, vou até retomar o que a gente estava conversando antes, aquela simulação da nova realidade, Sim. o que ela faz? Ela desconecta do que está materializado que você não quer mais. Te desconecta daquilo, te conecta a uma outra linha de prosperidade. Saquei. Entendeu? Saquei. É muito interessante. Pô, e isso assim, por exemplo, se eu tô no momento... Porque também eu acho que assim, a gente também tem que viver as nossas dores, né? Não vou passar por cima delas e, hoje eu tô sofrendo, então, mas eu vou mudar meu sentimento, vou ficar bem. Mas eu posso sofrer sem gravar aquilo que vai ficar se repetindo na minha vida depois. Exato. Tem como? Com certeza. Eu sou terapeuta, além de espiritualista, né? Sim. E essa junção, eu acho ela muito perfeita. Por isso que eu busquei conduzir meu trabalho, porque o espiritual, energético e o emocional têm que caminhar juntos. Então, por exemplo, o sofrimento que você colocou. Você está triste por alguma coisa. A tristeza pura não é um sentimento ruim. Por quê? Porque a tristeza pura, ela representa o esvaziamento de um passado. Ou seja, a tristeza tem um papel positivo. Sim. Né? Aliás, quem assistiu divertidamente, sim, né, deve ver que, puxa, é riquíssimo de insights sobre as emoções, e a tristeza mostra lá que a tristeza tem um papel. Então a tristeza ela tem um papel importante. O problema é que a gente tem que ter maior inteligência emocional. E inteligência emocional não é só saber lidar com as relações, é saber conhecer o que você sente. Então, por exemplo, uma tristeza, quando ela está associada a medo, ela já tem um outro nome, angústia. E se você está na angústia, aí você está numa vibração ruim. Entendi. Por isso que você pode ficar triste, mas você não pode ficar vibrando no medo. E o medo não existe? O medo, ele é 99,9% irreal. Ele é real quando você tem uma situação real de perigo, de risco de vida, em que você tem um instinto de sobrevivência, né? Mas mesmo assim ele não existe, o medo. Não, mesmo assim... Porque você pode não ter medo. Você pode não ter medo, exato. Mas tem uma funçãozinha, digamos, uma função instintiva de sobrevivência. Certo. Então a gente até aceita que é aquela piscada, né? Você dá aquela travada. Mas no nível de evolução maior, o medo ele fica totalmente anulado. Agora, com certeza, 99,9% do medo é fóbico, e fobia é ilusão. A fobia, ela é um registro de um trauma. Então todo medo, e olha, o tempo inteiro, uma coisa interessante, Alexandre, de destacar,
é que você o tempo inteiro sente medo e dá outros nomes. Estou preocupado, tá com medo? Tá com medo. Estou tenso, tá com medo, né? Estou chateado, angustiado, tá com medo. Então, na verdade, é saber que o medo, ele é o grande inimigo da prosperidade. Ele é o grande inimigo da felicidade. Eu tenho uma tática, aí você fala se ela é boa ou não, mas sempre que eu me pego com medo ou sempre que eu me pego ansioso, eu vou fazer outra coisa. Eu acabei, vou fazer outra coisa. Eu tô na cama, que é cama, e acordado é cabeça do corpo. Se ficar no celular é pior ainda, mas enfim. Tô lá, não sei o que, bateu o medo, levanto, vou fazer alguma coisa. Perfeito, vou trabalhar, vou mudar o negócio, porque se eu ficar ali, eu vou ficar criando. Conecta, né? O que você faz, eu vou até traduzir. O que você faz é domínio sobre a atenção. Tá. Quer dizer, a atenção tem um poder gigante. Então, assim, onde eu coloco a minha atenção, tem uma frase na espiritualidade que dizem que é de Saint-Germain. Mestre Saint-Germain, mas não sei se é exatamente dele, mas popularmente dizem. E diz assim, aonde você coloca a sua atenção, lá você está. Aquilo em que colocar a sua atenção, aquilo você será. Então a tua atenção te coloca numa dimensão vibracional e te coloca num processo kármico mesmo. Sim. Então a atenção, o domínio sobre a atenção é o domínio sobre a vida. Por exemplo, mesmo em relação às memórias, se eu tenho o domínio da atenção sobre as memórias que eu tenho registradas, eu não vou ficar focando em memórias negativas, eu foco só em memórias positivas. Eu domino a atenção, eu domino também as minhas memórias. Entendi. E assim eu domino meu bem-estar e eu domino minha vibração. É verdade. Entendeu? E não sei se você em casa também, mas eu me pego muitas vezes em brigas mentais. Tipo, eu me pego aqui, tô parado e eu tô discutindo com o Fabinho. Pô, vou ligar pro Fábio, não sei o quê, vamos fazer aquilo, vou não sei o quê. E nem chega a acontecer. Mas eu fiquei um tempão aqui na minha cabeça desenvolvendo toda uma história. Sim. E isso pode ser negativo, mas eu posso usar de uma maneira positiva. Se eu estiver desenvolvendo uma história que tem um final feliz, talvez... Você pode criar uma visualização criativa que muda a energia que rola entre vocês. Entendi. Então você pode criar... Olha, isso é um poder muito interessante que a gente tem que usar com ética. Claro. Porque assim, a gente pode influenciar, sim, o modo que as pessoas nos sentem. Até aí tudo bem, você visualizar criativamente que você vai chegar e vai ter um papo bacana com alguém com quem normalmente você tem conflito, por exemplo. Sim. Você tá usando a visualização criativa e desarmando a reatividade do outro. Isso é possível, não depende só de você, também depende da outra pessoa. Mas se você também, se a pessoa for reativa e você já tiver essa consciência, você vai deixar a reatividade Você vai passar. Neutralizar. Você vai neutralizar, você vai ficar totalmente na tua energia. Só que o que acontece? Quando as pessoas elas se definem numa frequência mais elevada, tudo na vida é frequência. Sim. Se eu me coloco numa frequência mais elevada, qual é a grande dificuldade que eu vejo com os meus alunos? Certo. Eles têm muito medo de se desapegarem. Só que porque se você se torna uma outra pessoa, automaticamente o teu velho mundo, velhas relações, elas vão desconectando de você. Você vai entrando numa coisa que eu chamo de deserto pessoal. Você deve ter passado isso já, todo mundo. Com certeza. Que é o período da vida, quando você faz novas escolhas positivas, você vai ficando meio só. Por quê? Porque os familiares, os antigos amigos, às vezes até trabalho, tudo vai se desconectando. Por isso que a pessoa fala, puxa, mas está tudo dando errado. Não, é que aquelas perdas, não são perdas, são descartes. Você está desconectando para poder se esvaziar, né? Para poder se preencher do novo. Senão você reproduz a mesma realidade de dificuldade, de sofrimento, como a maioria das pessoas fazem por uma vida toda. E o novo vem em outro patamar. Por isso estamos tendo essa conversa aqui hoje, porque eu abri mão de algumas coisas para estar aqui conversando com pessoas como você. Não, o Alexandre estava comentando aqui agora sobre o projeto de ter a espiritualidade presente e tudo mais. Então, foram decisões que você tomou, baseadas no teu coração, na tua essência, na tua intuição, né? E isso está propagando aí, para quantas e quantas pessoas, né? Quanta gente está agora recebendo esses insights.